Hello students, I am teacher Nemer Geunon e hoje nós estamos aqui para mais uma aula do 8º ano. É com muito prazer, 8º ano, que eu estou aqui com vocês, ok? Hoje vamos falar um pouquinho da importância do aprendizado da língua inglesa, mas antes eu quero mostrar para vocês nosso telão aqui, ó, Time to Study, sit down in front of TV, relax and go practice English. Senta aí em frente à sua TV, relaxe e vamos praticar inglês, ok? Uma dica, pega um caderno, anota, palavras que às vezes a pronúncia se torna difícil para vocês, podem abrir um parênteses e anotar a pronúncia do jeito que falam mesmo, que isso ajuda muito na prática da língua inglesa. Nós estamos aqui com o nosso intérprete de Libras, o Gilbert, e é um prazer estar com ele também, ok? Então vamos começar. Antes, nós temos aqui as dicas de prevenção sobre a pandemia. How to protect yourself, como proteger a si mesmo. Então vamos ver as dicas. Wash your hands, lave suas mãos. Cover your face, cubra seu rosto, use máscara. Clean your object, limpe seus objetos. Don't touch, evite tocar nas coisas, principalmente quando está na rua, ok, pessoal? Avoid crowded place, evitar lugares lotados, lugares com muita gente. E cook your food thoroughly, cozinhe seu alimento cuidadosamente, ok? Tema de hoje, Importance of English, a importância do inglês, né? Então nós vamos ver isso um pouquinho para que vocês se sintam mais estimulados em aprender a língua. Na aula passada, vimos vocabulários relativos à tecnologia e jogos. Esses vocabulários que eram incorporados dentro da nossa língua com sentido universal. Hoje vamos ver vocabulários incorporados na nossa língua, mas que já têm o sentido lá do inglês americano mesmo, sem ser uma língua franca, ok? Então vamos lá. Do you speak English? Essa é a primeira pergunta que a gente faz para saber se a pessoa sabe ou não sabe inglês, né? Tá lá no pet de vocês um monte de perguntinha relativa a essa importância do inglês. Então fiquem atentos à nossa aula para que você consiga responder as perguntas sem dificuldades. Então vamos lá. A língua inglesa é imprescindível nos dias atuais, pois a globalização faz com que se torne algo fundamental. O inglês é a língua internacional, a língua dos estudos, das viagens, dos negócios, a língua da comunicação com todo mundo, né? Então a gente coloca o inglês como língua universal, porque é uma língua de mais fácil entendimento. Então quando eu preciso de utilizar uma língua para falar com qualquer pessoa de qualquer outro país, seja na Espanha, seja nos Estados Unidos, eu vou usar o inglês aí como a minha língua base, como a língua universal, certo? Nós já usamos essas palavras. Por exemplo, essas palavras não são termos tecnológicos, mas a gente já usa elas dentro do nosso vocabulário e com o sentido delas mesmo em inglês. Por exemplo, drink, look, fashion, outdoor, shopping center, milkshake, fast food e happy hour. Então a gente usa esses termos aí, estão sempre presentes na nossa vida, né? E aí a gente, usando esses termos, a gente também já está praticando a língua inglesa. Então, let's repeat with me. Vamos repetir? Eu falo e você aí de casa vai repetindo junto com o professor para a gente trabalhar a pronúncia, ok? Então vamos lá. Drink, look, fashion, outdoor, happy hour, shopping center, milkshake, fast food, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem na pronúncia, abre um parênteses e escreve como fala em português mesmo, do jeitinho que fala para a gente poder praticar. Depois, com o tempo, você não vai precisar mais e já vai estar com uma pronúncia muito boa, ok? English is important. Why learn English? Because English is the most important international language in the world. Some facts prove that English is the international language of air and sea travels, of computer, of pop music, of politics, of science and medicine, sport, TVs and films. The world today is a very small place. Communication and travel are extremely quick. Think of jet planes, satellite TV, telephones, WhatsApp, internet, etc. Because of this, we need a common language, and the language is English. Então, o que esse
está falando aqui nesse texto? Por que aprender inglês? Vou traduzir aqui para vocês. Porque inglês é a língua internacional mais importante, né? E muitos fatos provam isso. O inglês é a língua internacional das viagens aéreas e marítimas, da computação, da música pop, da política, da ciência, da medicina, dos esportes, da TV, dos filmes. O mundo hoje é muito pequeno, a comunicação e as viagens são extremamente rápidas, né? Então a gente vai pensando aí nas viagens, na televisão, na internet, no WhatsApp, e tudo isso precisa de uma língua comum e a língua escolhida é o inglês porque é a nossa língua universal, ok? Para refletir, perguntinhas que estão aí no pet de vocês e estimulam o aprendizado da língua. Então vamos refletir aí com a primeira pergunta. Do you speak English? Você fala inglês? Você quer falar inglês? Você pretende? Né? Então vamos pensar, analisar para que a gente possa responder. Do you want to learn English? Você quer aprender inglês? Porque tudo na vida a gente precisa querer para poder praticar. Não adianta eu falar assim, eu não gosto dessa língua, eu não vou usar para nada. Mesmo a gente vendo que ela está aí à nossa volta o tempo todo, eu não gosto, então eu não vou aprender. Então, por isso que aqui pergunta, você quer aprender? Do you want to learn English? Né? Porque depende de você, ok, students? Do you know to write something into English? Vocês sabem escrever algumas palavras em inglês? Se souber, pode começar a colocar aí no papel para te estimular. Olha, eu pensei que eu não sabia nada, mas eu já sei diversas palavras em inglês. Eu sei colors, eu sei numbers, eu sei family member, né? Então eu sei cores, números, membros da família. Vai listando esse vocabulário, que isso é um ótimo estímulo para que você possa praticar essa língua, ok? Do you like international song or music? Você gosta de músicas ou sons internacionais? Porque também é uma excelente ferramenta para a prática da língua inglesa. Quando eu escuto uma música toda em inglês, me desperta aquele interesse de saber o que essa música está falando. E com isso eu posso pegar um tradutor, um dictionary, que é o nosso dicionário, e fazer uma análise de toda aquela letra. Eu já aprendi muito inglês com música antes de aperfeiçoar mais. As músicas me ajudaram muito, porque essa vontade de saber o que fala, qual que é o sentido da letra, isso vai te ajudando na prática, além também de te ajudar no listening, né, na audição, com a pronúncia, né, ao escutar esse som, ok? Então lá no pet de vocês tem essas perguntinhas, analisem e respondam conscientemente sobre essa prática da língua inglesa, certo? Right? 5 reasons why. 5 razões pelas quais eu preciso aprender a língua. Vamos lá. Number 1. O inglês abre novas oportunidades de carreira, certo? Porque com o inglês eu tenho uma oportunidade maior no mercado de trabalho. Às vezes eu tenho uma formação e vou concorrer a uma vaga. Uma outra pessoa com a mesma formação tem uma fluência, ela ganha na minha frente nesse ponto aí da língua inglesa. Então, o inglês abre novas oportunidades de carreira. 2. Testes de inglês são a porta de entrada para universidades. 3. É o melhor idioma da internet. 4. Torna sua vida mais divertida. 5. Aprender inglês pode te deixar mais inteligente, porque ele trabalha habilidades no cérebro, de concentração, de memorização, né? E também porque a gente pede para pensar em inglês, então isso vai ativando o cérebro, a gente esquece um pouquinho da nossa língua, incorpora a outra língua e vai desembolando aquele inglês de uma forma bem mais fácil, certo? E number 2 aqui, ó, testes de inglês são a porta de entrada para universidades, porque hoje em dia tem as certificações internacionais e essas provas, elas testam todas as habilidades, elas testam o listening, o reading, o writing, o speaking, e com isso você pode conseguir uma vaga numa universidade conceituada até fora do Brasil, ok? Por que o inglês se tornou importante? Vamos ver? Mesmo fora de países como os Estados Unidos e o Reino Unido, muitas pessoas podem falar em inglês. 1 bilhão de pessoas em todo o mundo falam inglês. Além disso, 67 países têm o inglês como língua oficial e 27 países o têm como idioma oficial secundário. Por quê? Tudo tem a ver com a história
e a chave é o Império Britânico. O Império Britânico expandiu e o governou muitos países diferentes. Em muitos casos, os britânicos forçaram as pessoas a governar e falar inglês. E alguns desses países ainda falam inglês, mesmo que não seja a sua língua principal. Por exemplo, porque as pessoas na Irlanda falam inglês, mas mal falam a língua original da terra, o gaélico, né, ou o irlandês, no caso. Porque a Grã-Bretanha governou a Irlanda por centenas de anos. E o inglês pode ter um passado complicado, mas tem um futuro brilhante, como muitas pessoas sabem falar o idioma, e isso nos ajuda a conectar com esse mundo de hoje. Então, tudo vem nessa história. Então, por isso que o inglês hoje se tornou a nossa língua universal e a nossa língua principal, ok? Vamos continuando aí. Coloquei algumas sentenças aqui para a gente fazer uma análise dentro desse vocabulário, praticar um pouco da fala, um pouco da translation, que é a tradução, ok? Look the sentences. Observe as sentenças. I speak English very well. Eu falo inglês muito bem. Então, olha a estrutura dessa frase. Eu, sujeito, speak, verbo, falar, e very well, muito bem, que é o complemento para esse verbo. Então, toda sentença tem essa estrutura, sujeito, verbo e complemento. I want to learn English every day more. Eu quero aprender inglês cada dia mais. Então, isso aí é para dar um gás em vocês, uma frase positiva, né? I want to learn English every day more. Eu quero cada dia mais aprender a língua inglesa, ok? The English is part of my life. O inglês é parte da minha vida. Então, temos aí, ó, o inglês, o sujeito, is part of my life. Que é o verbo to be is aqui, e o part of my life completando aí e dando uma característica para esse sujeito que é o inglês. Então, sujeito, verbo e complemento são estruturas de frases em inglês, assim como no português e em qualquer outra língua, ok? Look these words. Actual, application, balcony, bife, cafeteria, chef, data, those. Quando a gente olha essas palavras, a gente já acha que vai saber o significado. Por exemplo, actual. Ah, eu sei, é atual. Não. Currently é atual. Actual é real. Application. Ah, já sei, aplicação. Não. Inscrição. Balcone. Ah, balcão. Não. Sacada. Beef. Bife, que delícia. Não, bife é steak. Aqui o bife é para caracterizar a carne bovina. Cafeteria, refeitório, porque o coffee que é a cafeteria. Chefe, um chefe, não, o chefe é boss. Então, o chefe aqui é cozinheiro. Data é dados, né? E 12, o número 12. Não, o número 12 é 12. Esse 12 aqui é cochilar. Então, o que é isso? Isso são os falsos cognatos, que a gente chama em inglês de false friends. São os falsos amigos. Então, eu destaquei aqui, ó, false friends. Chamamos de false friends as palavras que se parecem com o português, porém, o sentido é diferente. Então, primeiro a gente praticou palavras que a gente já sabe, dentro do nosso conhecimento. Agora, palavras que parecem com o português, mas não é. Então, tá aí a pegada da coisa. A gente vai praticando esse tipo de vocabulário também. Quando a gente junta tudo, a gente dá um show de bola aí na fluência e na conversação, ok? Read the sentence. Vamos ler essa sentença aqui, vamos fazer uma análise rapidinho dela aí. English as an international language. Então, destacamos aqui o as. O as aqui, o inglês é como uma linguagem internacional. A palavra em destaque é um artigo. Artigo em inglês é o, a, um e uma, não é? O e a é o the, the. O e uma, a e an, ok? Então, seria um artigo, uma preposition, um com, um para. Seria um adjetivo, algo que caracteriza, ou seria uma conjunção, o que liga um período composto. O que é um período composto? É uma frase onde eu tenho dois verbos. Nesse caso, não aparece dois verbos aqui. Então, vamos ver qual que é a resposta aí, pessoal? Uma preposition, ok? Então, o as considerado gramaticalmente uma preposição. Next sentence, próxima frase. I don't speak English, eu não falo inglês. Qual que é a tradução? Eu falo inglês? Eu não falo em italiano? Eu não falo inglês ou eu falo em português? Então, isso aqui é só uma prática de translation pra gente aqui, ó. Até contei no comecinho. Eu não falo inglês, I don't speak English. Mas eu quero que você, aluno, fale inglês e sempre a sentença I speak English very well, ok?
Do you really need English in your life? Temos duas palavras em destaque, o English e o life. As palavras em destaque são verbs, indica estado, ação, né? São pronouns, substitui algum nome aí? São nouns, são substantivos? Ou são conjunctions, conjunções que estão aí para ligar uma sentença na outra? Vamos ver a análise aí, ó. Inglês e vida são nome, portanto, são substantivos, ok? Então, acertou o aluno que aí de casa pensou em nouns, ok? Muito bom. Áreas de trabalho versus inglês fluente. Então, aqui eu listei algumas áreas de trabalho para o futuro mesmo de vocês. Eu sei que está cedo para pensar nisso, mas é importante pensar um pouquinho, né, sobre a importância da fluência nesse inglês e no mercado de trabalho que hoje em dia é tão concorrido. Então, nós temos aí, ó, o turismo, né, que para atender essa demanda, o mercado necessita de profissionais que dominem o idioma. Por quê? Porque a gente pode receber pessoas de diversos países. E como eu já tinha dito, a gente usa o inglês como língua universal. Então, estou recebendo lá no hotel um chinês, é muito difícil o idioma, então eu uso o inglês para comunicar mais facilmente, né? Comércio exterior, que assim como a área administrativa do comércio exterior tem exigido o inglês para seus profissionais devido às transações de importação com fornecedores internacionais. Então, fecha muito negócio com fornecedor internacional, então precisa do inglês como essa língua base aí, ok? Mídias sociais, esta é uma das áreas em que falar inglês é obrigatório, porque tem muita coisa que a gente usa até o inglês para chamar atenção, né? Numa sentença, numa frase, numa propaganda, num marketing. Então, nas mídias sociais aí, WhatsApp, internet, Facebook, a gente está com o inglês presente nessas mídias o tempo todo. TI, tecnologia, o fato de grande parte do conteúdo ser produzido nesse idioma, a gente já viu nas nossas aulas aí sobre tecnologia que o inglês é o idioma da língua, da tecnologia em geral, administração, as negociações de empresa com fornecedores estrangeiros, que é praticamente igual ao comércio exterior, né? E o marketing, que é um dos setores que mais tem crescido, e daí a necessidade do domínio desse idioma, ok? Nós falamos lá, né, sobre o false friends, né, trabalhamos algumas palavras que se parecem, mas não são, então vamos analisar aqui. False friends, são notícias falsas? São falsos cognatos ou são falsas informações? Então vamos lembrar, é quando eu uso uma palavra, um termo que se parece com a nossa língua, porém não é. Isso a gente chama de quê? Vamos lá, falso cognato, ok? Então é isso, pessoal. Aqui eu trouxe algumas curiosidades para vocês, curiosidades a respeito da nossa língua. Skiing é a única palavra do idioma que possui duas letras is em sequência. Então, a única palavra do idioma inglês que vocês vão ver com duas letras is em sequência é a palavra skiing, ok? Underground é a única palavra que começa e termina com and. Ó, underground, tem o and aqui e o and no final. Então, mais uma curiosidade. Almost é a palavra mais longa que tem as letras em ordem alfabética. Então, eu começo aqui com A, depois tem L, M, aí pula, né, o N, O, S, T. É praticamente uma das únicas palavras aí que segue uma sequência na ordem alfabética. E a menor frase da língua inglesa é go. Go é a menor frase. O que é frase? É alguma coisa que eu te falo e passa um sentido completo. Go é o sentido de ir. Então, se eu falo assim, go, vá. Então, você já entendeu. Isso é uma frase. Então, no inglês, é a menor frase dessa língua, ok? É o go, certinho? Então, pessoal, pratiquem inglês em casa, né? Concentrem, anotem, principalmente a pronúncia, para que as nossas aulas fiquem cada dia melhor. É um prazer para mim estar aqui com vocês, né? Thanks for watching. Obrigado por assistir. See you next class. Te vejo na próxima aula. Kisses and bye bye.